Muito bem, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Thiago Novaes. Gostaria muito de agradecer ao professor Aldebaro Clautal por ter me convidado a participar do seminário, do workshop de lançamento da rede Pagé, rede 5G. E eu preparei uma apresentação sobre soberania tecnológica e infraestruturas autônomas de comunicação na Amazônia. Ao todo são 10 slides, então eu espero que eu consiga, nesses 20 minutos, 25, passar uma mensagem aí para o seminário, dar uma contribuição. Eu venho da área de ciências humanas, mas tenho também uma formação em pesquisa em telecomunicações, quando eu participei do desenvolvimento da TV digital brasileira, onde eu conheci mais de perto os sistemas digitais. Trabalhei também com redes comunitárias, implantação de redes comunitárias, vou contar um pouquinho essa história aqui. Mas quero desenvolver uma abordagem que eu diria interdisciplinar, que é um pouco, eu imagino que é a contribuição que o professor Aldebaro espera de alguém que vem das ciências humanas, fazendo a reflexão sobre a apropriação técnica, né, de objetos técnicos, sistemas tecnológicos na Amazônia. Tudo muito improvisado, né, adaptando aqui a realidade do seminário. Bom, como eu falei, eu chamei de soberania tecnológica e eu quero desenvolver um pouco esse conceito com vocês. A primeira referência que eu acho importante fazer é sobre o conceito de alienação técnica, que é um conceito desenvolvido pelo filósofo francês chamado Gilbert Simondon. Aqui embaixo eu deixo o link para um site onde tem muitas obras dele e comentários a respeito da obra dele. E a ideia de alienação técnica é uma ideia de que a gente trabalha muito com os objetos técnicos, mas numa perspectiva muito utilitarista, né? A gente tem a ideia de que quanto mais evoluído é o objeto técnico, mais autônomo em relação a nós esse objeto técnico é. E o Simondon, Gilbert Simondon, ele afirma logo na introdução da segunda tese de doutorado dele, que se chama Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, que ele defendeu em 1958, ele logo na introdução ele fala que a gente precisa tomar consciência da existência dos objetos técnicos, né, da sua, enfim, de uma relação mais de dignidade com os objetos técnicos. Ele fala em uma entrevista de 83 na situação de a gente tentar salvar o objeto técnico, se referindo aí à obsolescência dos carros, das motos, enfim, que a gente troca tudo muito rapidamente. Isso está plenamente em vigor hoje com a troca sucessiva dos celulares e dos computadores, gerando uma enorme quantidade de lixo eletrônico. E também forçando cada vez mais a extração dos minerais básicos para a produção desses bens digitais, que saem muito grandemente da Amazônia, sabemos todos. E basicamente diz o Simondon que a gente vive uma situação de progresso técnico, que a gente confunde o progresso técnico da ferramenta com o progresso técnico do instrumento. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando a gente tem uma ferramenta, né, um martelo por exemplo, quando a gente dá uma martelada na parede, com um prego, etc., no prego, a gente tem no corpo a medida técnica do melhoramento técnico, ou seja, a evolução técnica acompanha o gesto técnico. No caso do instrumento, há uma separação nessa relação, né? Não é mais o gesto técnico aperfeiçoado que dita o ritmo do progresso técnico. É uma relação mais exterior, uma relação mais abstrata, que demanda o conhecimento das tecnicidades dos objetos técnicos. Mas hoje a gente confunde essa relação, por exemplo, no caso que eu gosto muito de citar, da TV digital, que é um caso que eu conheci bastante de perto. Hoje se vende a ideia de que a TV digital é a evolução da TV analógica, no sentido de que a gente teve a TV preto e branco, depois a gente teve a TV colorida, e agora essa nova tecnologia, que é a TV digital, basicamente ela é a TV super colorida, né? Tirando da gente o entendimento de que se trata de uma nova tecnologia, plena de outros potenciais, que é algo que pretendo falar um pouco mais para frente. Então eu considero importante também tratar desse conceito, porque especialmente na Amazônia, né, que sempre foi um território ocupado, né, vigora muito a ideia às vezes de que a Amazônia é um ecossistema autoequilibrado e que essa ideia de que o humano ele é um parasita a priori, né, que a gente extrai as energias da terra, enfim, então que o humano é uma contradição evidente com a natureza, que a gente não conseguiria viver num ambiente sem predá-lo. E a gente sabe que na Amazônia o exemplo é justamente o contrário, né, populações
originárias vivem há milênios na Amazônia, e a Amazônia é ela mesma, segundo estudos, enfim. Poderia citar vários, mas o mais recente que eu vi, que me interessou bastante, é a questão da terra preta, né? O quanto a terra preta, que hoje representa um índice de ocupação milenar, um índice de ocupação dos indígenas, etc., como ela é uma modificação do ambiente a partir da intervenção humana, criando-se outras possibilidades. Então, assim, a presença humana na Amazônia, e essa ideia que eu quero transmitir, né, ela permite uma apropriação técnica, ou seja, um desenvolvimento técnico, que é diferente do progresso técnico que a gente está herdando desse modelo eurocêntrico, que visa justamente essa relação de exterioridade ou de escravidão da técnica, né? Quer dizer, o objeto técnico deve obedecer como um escravo a nós, tanto que os grandes mitos que a gente tem em relação às máquinas são de que elas vão se insurgir contra nós, né? Porque elas têm uma relação de escravidão, então os robôs, Blade Runner, Eu, Robô e tantos outros filmes alertam para essa mitologia, que a gente tem medo, a gente tem receio de que a técnica, então, que a tecnologia, que os robôs se insurjam contra nós. E eu acho que fica muito evidente no desenvolvimento das plantas medicinais, no desenvolvimento da terra preta, como eu citei, enfim, e tantos outros aspectos, o xamanismo, que existe uma relação de proximidade, de continuidade técnica que é muito presente na Amazônia. E de alguma maneira, esse aprendizado, essa técnica, ela deve ser aprendida também por aqueles que desenvolvem tecnologia de ponta, né? Quer dizer, fazer redes de última geração, etc., também pode incorporar, em certa medida, essa noção de abertura, tal como é o software livre, tal como é a noção de hardware livre, que eu também vou tratar um pouquinho mais à frente quando falar de redes comunitárias. Então é todo um processo de desalienação que eu acho que a gente precisa fazer para a gente gerar um outro tipo de progresso técnico diferenciado do progresso técnico que a gente tem hoje. Queria apresentar esse mapa no sentido de mostrar o tamanho do problema que a gente está vivendo aqui. Esse é um mapa de 2019 da Embrapa, que registra todas as áreas protegidas e os territórios indígenas que a gente tem, especialmente na Amazônia, então está bastante concentrado, essa área toda verde. Então quando a gente fala em soberania tecnológica, eu queria chamar a atenção para o fato de que eu gostaria de me referir não apenas aos grandes centros, às capitais e mesmo às cidades, né, um pouco maiores, mas que essa soberania tecnológica também se dirige ao monitoramento, ao trabalho que a gente tem que fazer para a proteção dessas áreas que hoje estão bastante ameaçadas, mas também para o desenvolvimento que a apropriação técnica indígena, dos caboclos, enfim, dos ribeirinhos, das pessoas que trabalham também manualmente, e elas podem também aprender tecnologias de ponta, não há nenhum inconveniente, é preciso a gente superar essa questão do obstáculo técnico como algo muito complexo, que os primitivos, tal como foi durante muitos séculos entendido essa relação com os indígenas, de alguma maneira a gente ainda mantém essa relação. Minha formação vem da antropologia, então eu considero importantíssimo que a gente desconstrua esse certo etnocentrismo, né, técnico, essa maneira de pensar técnica que só é possível a partir dos engenheiros ou de quem entende muito profundamente, e desenvolver pedagogias que possam realmente empoderar comunidades que estão sofrendo aí com ameaças sobre seus territórios e tantos outros problemas para se apropriarem tecnicamente. E que isso proporcione também uma outra visada sobre o uso técnico diferenciada do modo técnico, do modo de apropriação técnica que a gente herdou desse modelo eurocêntrico, euro-americano. Aqui os dados são de 2019, a gente está falando de 600 unidades de terras indígenas, que representam 14% do território brasileiro, com 117 mil, quase 118 mil hectares. E o total de áreas protegidas é de 2.471 unidades, né? Muito concentrado na Amazônia. Então, o território ao qual eu me dirijo é esse território com ênfase nessas áreas, sobretudo áreas indígenas e áreas protegidas que estão sob ameaça atualmente. Aqui um outro mapa para ilustrar essa situação, acho que está todo mundo acompanhando, né? Esse mapa é do ISA, eu peguei da internet, ele mostra um pouco o avanço do desmatamento e a questão, e contrastando aí com as terras indígenas e áreas protegidas também. É só para alertar que há um contraste evidente e esses territórios deveriam ser priorizados no sentido de apropriação técnica das comunidades que podem ajudar a monitorar e a proteger esses territórios. E eu vou tentar falar como, né, na sequência.
As ações externas a que eu me refiro aqui são a ideia de monitoramento, que hoje pode ser feito com drone, com dispositivos presos em árvores, enfim, com câmeras que permitem via conexão satélite, agora com redes de alta velocidade, isso pode ser facilitado. A ideia de uma colaboração crescente interdisciplinar e a ideia de pressão internacional que já está acontecendo, porque a Amazônia, como todos sabemos, claro, ela é em grande parte brasileira, mas ela é de interesse do mundo todo, enfim, porque se trata do maior bioma na Terra. E dentro das áreas protegidas, esse é outro argumento, que é a ideia de apropriação técnica, que isso seja possível, crescentemente possível nessas áreas, que a gente pense na ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, que já é virtuosamente praticado por essas comunidades há muito tempo. Eles são, na verdade, um exemplo de como não predar o ambiente, tal como nós, digamos assim, ocidentais, euro-americanos, esse modelo tem feito, de sugar a Terra toda a sua energia até acabar e pegar uma espaçonave para Marte. E a ideia de economia solidária, pensando também de que isso tudo depende de um outro entendimento sobre como deve ser a economia, não uma economia com ilimitado, ou seja, com acúmulo ilimitado. Hoje a gente tem no mundo vários, enfim, centenas, milhares de bilionários, mas que concentram só uma empresa, a Amazon, concentra uma riqueza absurda. E eu acho que a ideia de economia sustentável também, economia solidária, é uma ideia que deve vigorar para esse progresso técnico diferenciado. Para falar de autonomia e de soberania tecnológica, eu queria muito citar a pesquisa de um colega, pesquisador, que está atualmente, eu acho, na Federal do Pará, Leonardo Cruz, junto com o seu grupo, enfim, vários outros colegas que trabalham com a ideia de ciência aberta e enfim, com a democratização do acesso ao conhecimento. Eles têm feito um trabalho muito importante, que é de denúncia de que nas nossas universidades, sobretudo nas universidades e secretarias de educação, já há uma apropriação técnica das ferramentas do GAFAM, que são essas grandes empresas Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Os dados que eles levantaram, acho que vale para o ano passado, talvez, diz que 70% das universidades públicas e secretarias estaduais utilizam esse serviço, com essa ideia de gratuidade, que essas empresas oferecem isso gratuitamente e por isso as pessoas vão, as secretarias e os docentes e os discentes, enfim, toda a estrutura universitária tem se utilizado dessas ferramentas que na verdade alimentam um grande banco de dados, que é o chamado capitalismo de vigilância, e isso se volta necessariamente contra o interesse, digamos, nacional, no sentido de fronteiras, mas contra o interesse público, contra o interesse da gente desenvolver pesquisas autônomas e com segurança sobre os dados que a gente produz, para que isso não caia meramente na mão dessas empresas. Uma atitude básica a respeito disso seria as universidades investirem em servidores próprios para armazenar esses dados, em e-mails próprios, enfim, que não cedesse à tentação da gratuidade dessas empresas, porque na verdade nada é gratuito nos serviços que elas oferecem. Na verdade se trata de uma troca evidente entre os nossos dados, que acabamos nos tornando mercadoria, para essas empresas que acumulam, armazenam e processam esses dados. No caso das universidades, a gente está falando simplesmente do conhecimento da pesquisa brasileira que está sendo desenvolvida na mão dessas empresas. Eu acho que esse grupo tem feito um trabalho louvável de denúncia dessa situação e o sentimento de uma soberania tecnológica deve mesmo também considerar a vencer essas barreiras da alienação técnica de ceder os nossos dados para essas empresas. O site está aqui, educaçãovigiada.org.br. Os dois gráficos eu retirei da página deles na internet. Uma das alternativas que tem existido para levar a internet, que no caso da Amazônia é um dos lugares onde tem menos acesso, porque as empresas não têm muito interesse econômico em prover serviços onde há baixa densidade demográfica, ou seja, não há um retorno imediato do investimento, tem sido as redes comunitárias. Eu vou falar brevemente delas porque eu acho que tem duas outras apresentações do seminário, da Débora e da Elaine, que vão tratar desse tema com mais carinho e mais profundidade. Queria apenas citar que hoje já é possível a gente desenvolver redes autônomas de comunicação, levar uma internet comunitária, fazer uma rede local de dados. O professor Aldebaro é um dos líderes no Brasil desse processo. Ele trabalhou com o seu grupo o Celcom, que é o celular comunitário, que ganhou vários prêmios, enfim, está com um subsídio, um financiamento internacional, inclusive, e conseguiu uma licença experimental da Anatel para o desenvolvimento dessas atividades, ou seja, é totalmente possível a realização de redes de celulares autônomos hoje no Brasil, já com exemplos em curso.
Além disso, a questão da resolução 680 da Anatel permite que a gente faça o provimento de internet para até 5.000 pessoas sem necessidade de nenhum tipo de licenciamento, ou seja, nem outorga. Já é possível então você, sem precisar pedir autorização para a Anatel, fazer uma pequena rede comunitária e fazer um pequeno servidor local, né, para que as pessoas possam ter acesso à internet. É claro que na Amazônia a gente está falando muitas vezes de uma conexão satelital, mas acho que crescentemente o cabo submarino chegando, enfim, e todo o desenvolvimento que as universidades da Amazônia têm promovido, tende a, valorizando inclusive também a RNP. Né? Gostaria de lembrar que a RNP está presente na Amazônia e na eventualidade de uma mudança legislativa, eu acho que ela poderia ajudar muito a servir as comunidades, retirando também, fazendo com que o sinal de internet de alta velocidade que está nas universidades pudesse ser compartilhado com comunidades vizinhas utilizando antenas de conectividade. E por fim, queria citar o caso do rádio e da TV digital. São duas tecnologias da digitalização que ainda estão sendo entendidas, como eu falei no começo, como uma continuidade da rádio e TV analógicos. Só que, sendo digital, e eu vou tratar disso com mais cuidado, com mais detalhe nos próximos slides, né, a TV digital hoje tem uma possibilidade de 13 megabits por segundo de transmissão de dados. Ou seja, não é só imagem que está sendo passada, né? Pode ser texto, pode ser, enfim, informações, pode se incrementar a transparência. Né? Hoje um transmissor de TV pode transmitir 4 programações. Todo município brasileiro tem direito a uma TV digital, um canal digital gratuito. E com isso ele pode fazer multiprogramação. Um transmissor transmite 4 programações e um dos canais é um canal comunitário, né? Que pode transmitir dados também. Bom, isso para a TV que funciona, eu vou falar, né, com multiprogramação, tem um mídia de interatividade, novos serviços, otimiza o espectro, são características que não estão sendo exploradas e é muito importante que a gente entenda essas potencialidades da TV digital. No caso do rádio digital, segue o mesmo princípio, otimização do espectro, um único transmissor de FM hoje do padrão do rádio digital mundial, que é o padrão que atende a todas as faixas de frequência, portanto, o mais adaptado à realidade brasileira. Um transmissor de FM do DRM hoje transmite 18 programações em 600 kHz de banda, ou seja, hoje a gente tem 200 kHz para transmitir uma rádio, mais as bandas de segurança, que são os canais adjacentes para não haver interferência. Então, onde cabia um canal, hoje cabem 18 canais transmitindo mais serviços de dados. É uma possibilidade muito grande de democratização do acesso à informação, não só que o rádio na Amazônia seja um grande repetidor. Recentemente eu ouvi o atual secretário de radiodifusão falando que a Amazônia recebeu autorização para replicar 20 estações poderem replicar o sinal do que está vindo aqui do Sudeste, etc. Eu acho que não se trata só de replicar os sinais, mas de investir em produção de conteúdo local, produção de conteúdo regional e utilização do espectro com as tecnologias digitais que transmitem não só áudio e vídeo, mas também dados, autonomamente. Aqui eu cito o exemplo de um dos grupos que também começou isso no Brasil, além do Celcom, teve o pessoal da Coolab, com quem eu colaborei aí 2 anos atrás, nos últimos 2 anos, e eles instalaram a rede de fumaça no distrito de Fumaça, no Rio de Janeiro. Aqui tem o print screen que eu fiz no meu celular em 2019, quando a gente fez o encontro em Monteiro Lobato, onde funciona uma rede comunitária. E aqui tem a rede comunitária que a gente instalou em Juruti Velho, com o apoio da Coolab e também da Universidade Federal UFOPA do Oeste do Pará, e a Prefeitura, a Secretaria de Educação também nos ajudou. Nós montamos aqui com os roteadorzinhos TP-Link 10 pontos de acesso à internet interligados, criando uma rede local. Claro, isso tudo, a continuidade desse projeto depende de uma formação e toda uma continuidade que não foi possível, mas o que eu quero mostrar é que iniciativas como essa são totalmente possíveis de fazer dentro da Amazônia a baixíssimo custo. Um roteador TP-Link custa cerca de R$100, um investimento de R$1.000 a gente consegue cobrir aqui uma região com 2.000 pessoas aqui no entorno da avenida principal de Juruti Velho. As redes comunitárias têm avançado também no sentido de se apropriar não só do TP-Link, esse roteadorzinho barato, mas também do LibreRouter, que é um roteador que vem sendo trabalhado há muitos anos, sobretudo liderado pelo grupo Altermundi da Argentina, que ganhou vários prêmios para fazer esse trabalho.
que é a ideia de desenvolver também um hardware livre. Porque cada vez que tinha que fazer a instalação do roteador, mudava o firmware e tinha que se adaptar, então era sempre uma corrida atrás do tempo para adaptação, né, e desenvolvimento para que aquele roteador pudesse funcionar nas redes livres, nessas redes autônomas. Então desenvolveram o hardware livre, que também funcionando em software livre. A gente tem hoje disponível o LibreRouter, que está homologado no Brasil, que é um dos trabalhos que a Coolab fez, foi de homologação desse roteador no Brasil. Ele está homologado nos Estados Unidos e na Argentina, até onde eu sei. Acho que a Colômbia também está trabalhando no sentido de homologar esse equipamento. E hoje ele é um equipamento homologado pela Anatel, disponível no Brasil. Quem tiver interesse em desenvolver sua rede comunitária livre, pode procurar o pessoal da Coolab e mesmo o pessoal do LibreRouter para saber os caminhos aí melhores para ter acesso a esse equipamento. Como eu falava antes, a ideia da soberania tecnológica também tem a ver com a passagem do analógico para o digital. A radiodifusão é um sistema tecnológico que deve ser considerado, né, com as 4 características que eu já citei: a otimização do espectro, a multiprogramação, os novos serviços e a interatividade, que é o middleware Ginga, né, que é a principal inovação brasileira no sistema brasileiro de TV digital, que permite a interatividade, né, novos aplicativos, novas maneiras de operar com a televisão, tal como não era possível no sistema analógico. Ou seja, pensar o broadcast, pensar a radiodifusão, não é mais pensar no sistema unidirecional, mas pensar no sistema convergente, com possibilidade de transmissão de dados de maneira autônoma, segura, com alta capacidade de fluxo de dados, né? Ou seja, há que se entender o potencial de reinvenção da televisão para benefício das comunidades. Eu cito aqui, essa aqui é uma foto do Parque do Rodeador, onde funcionam as antenas, sobretudo de ondas curtas, porque recentemente, agora em setembro, o governo brasileiro anunciou, enfim, está chegando um transmissor DRM para fazer experimentos em ondas curtas digitais do rodeador para chegar na Amazônia. Enfim, então é um caminho, é um caminhar, digamos assim, evidente no sentido de entender o potencial da radiodifusão para ampliação, né, do acesso à informação, sobretudo em áreas remotas, como é o caso da Amazônia. E aqui um transmissor de TV, enfim, só para dar um exemplo, né? É um transmissor de 10 watts, enfim, um tamanho totalmente razoável, pequenas comunidades, enfim, poderiam começar a se apropriar desse tipo de tecnologia, em parceria talvez com prefeituras e outros grupos. Lembrando, como eu falava, que a prefeitura hoje, de qualquer município, tem direito a um canal digital sem necessidade de pagamento, o que é uma novidade na legislação brasileira que acompanha o decreto de TV digital de 2006. Aqui um slide só para demonstrar um pouco então qual é a realidade da distribuição do espectro em alguns países, né, nos Estados Unidos, enfim, acho que aqui é a Europa, não estou conseguindo ver, mas enfim, esse mundo colorido aqui é essa ideia de que cada pequena faixa é alocada a um serviço, ou seja, ainda se funciona no analógico com a ideia de janelas exclusivas. Com a digitalização dos aparelhos, né, de comunicação, celulares, TV e rádio, não só esses aparelhos são digitalizados, mas também a gestão do espectro passa a poder ser digitalizada também. Ou seja, como? Com rádio cognitivo e rádio definido por software. Hoje se discute muito em fóruns internacionais a ideia de que o Estado se tornou obsoleto na gestão do espectro e que é importante que a gente se aproprie de novas tecnologias para uma gestão ótima do espectro, né? No caso do 5G, essa gestão dinâmica do espectro parece um imperativo, mas essa é uma reivindicação que a gente vem fazendo há muito tempo, de que o espectro não seja mais entendido como finito e escasso, tal como ele era na era analógica, e que se entenda o potencial de abundância, ou seja, de aumento exponencial do número de canais. Como eu citei no caso do rádio, onde cabia um, cabem 18. No caso da TV, é a mesma coisa, onde cabia uma única televisão, cabem 4 programas, né? Então, assim, há uma possibilidade de aumentar exponencialmente o número de emissores de maneira convergente, de maneira a interagir, né? O próprio Ginga também pode ser, já foi adaptado para a radiodifusão, para o rádio digital. É a dissertação de mestrado de um pesquisador, do Rafael Diniz, enfim, que fez isso como seu trabalho de mestrado. Então, a situação técnica do país, tecnológica, é de desenvolvimento pleno, soberano. Há que a gente se apropriar desse tipo de conhecimento, compartilhar esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue na ponta, chegue nas comunidades, sobretudo na Amazônia, que parece uma necessidade tão evidente. O que eu quero mostrar também, esse aqui é um diagrama do espectro, né, da ideia de que a gente vê o espectro a partir dessas cores, né, como que o olho humano percebe as cores, né. E eu queria chamar a atenção para que a ideia de que
há diferentes culturas que percebem de maneira diferente e dão nomes diferentes para as cores. E o espectro, de acordo com David Reed, que é um dos, enfim, teóricos que fala sobre o mito da interferência, ele fala que a ideia de espectro seria como a gente investir no entendimento de que ele é como a cor, né? Você está transmitindo o verde e, dependendo do seu receptor, ele pode perceber entre o verde claro e o verde escuro, né? Ele pode fazer distinções hoje, ou seja, os sistemas tecnológicos eles são capazes de discernir melhor o espectro do que a mera ideia de que um sinal está indo de um lado para o outro e ocupando uma única avenida, né, disponível, que seria esse canal no espectro. Os celulares já funcionam assim, com uma dinâmica muito grande de emissão de ondas e recepção, antenas inteligentes, enfim. O pessoal técnico teria muito que contribuir nessa minha fala breve, mas a ideia que eu quero passar é de que mesmo a ontologia do espectro, aquilo que a gente entendia como espectro na era analógica, está totalmente modificado pela realidade digital. Que essa realidade favorece a multiplicação exponencial de atores, que podem se comunicar mais livremente, e no caso de uma situação de educação vigiada, de vigilantismo sobre, né, nossas comunicações, tal como está configurado na internet, o uso ótimo do espectro com tecnologias digitais parece um caminho, enfim, evidente e autônomo de desenvolvimento tecnológico soberano. E aí eu passo ao meu último slide, que é para defender essa ideia do espectro livre, porque nessa mudança radical da dinâmica do espectro, a gente também está entendendo que não é que o espectro inteiro se torna um bem comum, a gente sabe que os interesses econômicos são muito grandes, etc. Mas a gente entende que é preciso que haja, né, o respeito ao artigo 223 da Constituição Brasileira, que zela pela complementaridade dos serviços de comunicação social. Ou seja, que a gente tem infraestruturas públicas, né, estatais, infraestruturas comerciais e infraestruturas comunitárias, autônomas, como é o caso das que eu estou tratando aqui. Esse entendimento é para que a gente tenha uma esfera pública de comunicação mais equilibrada. Bom, basta a gente pensar que os jornais, sejam eles televisivos ou o jornal de papel, nesses casos, muitas vezes a gente tem que enfrentar o quê? Os editoriais. Né? Os editoriais são o quê? Uma manifestação política a respeito de um assunto que é de interesse geral. Né? Então, assim, vários estudiosos da esfera pública têm alertado para esse problema, que é a contaminação da esfera pública a partir da esfera privada, dos interesses privados. Então, uma comunicação equilibrada, uma esfera pública equilibrada, zela pela presença de infraestruturas que não são só comerciais, mas são também autônomas, comunitárias e infraestruturas estatais, né? As TVs da prefeitura, do governo do estado, enfim, hoje multiprogramação, como eu falava, ou sites que podem estar na internet com servidores próprios, ou enfim, o rádio, né? o programa, a MEC, FM, que agora a MEC também funcionava em AM, enfim, historicamente foi sempre muito importante na divulgação cultural do país, enfim, com um princípio que também foi adotado, e isso é uma mensagem que eu gostaria de passar, sobretudo para os nossos reguladores, né, do Ministério e da Anatel, que muitas vezes já tive debate com esses representantes, e eles não veem o princípio de complementariedade decorrendo imediatamente dessa tripartição do espectro. Eles falam, não, mas a complementariedade não significa necessariamente a tripartição. Eu gostaria de lembrar que na América Latina, né, esse princípio da complementariedade foi adotado, está em vigor no Equador, na Argentina, na Bolívia e também no Uruguai, acho que na Venezuela também, eu andei olhando. E ele fala exatamente aquilo que eu falava antes, a necessidade da gente ter um equilíbrio da esfera pública a partir de infraestruturas complementares. No caso do Equador, a gente está falando do artigo 70, que ele define que os meios de comunicação social são públicos, privados e comunitários, e, portanto, dividiu o espectro em 33% para cada pedaço. Na Argentina é o mesmo princípio, a lei 26.522, o artigo 89, que fala que 33% dos espaços radioelétricos disponíveis devem estar sob a tutela, enfim, para uso, né, de pessoas jurídicas sem fim de lucro. E finalmente a Bolívia, que é um caso extraordinário, que se entendeu que 34% do espectro deve estar alocado para povos indígenas originários e 17% para campesinos e comunidades interculturais e afro-bolivianas. Essa é a lei número 164 da Bolívia,
enfim, que prevê então a divisão étnica do espectro, que no caso da Amazônia, enfim, me parece evidente que é uma demanda que a gente está chamando a atenção da possibilidade de comunicação dos territórios, enfim, dos grupos indígenas que podem se apropriar do rádio, de ondas curtas, o rádio de baixa potência local para fazer comunicação interna entre suas aldeias que estão distantes poucos quilômetros, enfim, tem muito que ser feito ainda a respeito